Um homem comum, uma coragem extraordinária. O testemunho de Nicholas Winton. Imagine-se em 1938, às vésperas de uma tempestade que engoliria o mundo. Não uma tempestade qualquer, mas o horror da Segunda Guerra Mundial. A Europa fervilhava com a ascensão do nazismo, e a ameaça aos judeus, especialmente às crianças, era cada vez mais palpável e aterrorizante. Nesse cenário de escuridão iminente, surge um jovem corretor da Bolsa Britânico de 29 anos, Nicholas Winton. Ele não era um militar, um político influente, nem sequer um ativista. Era um homem comum, com uma vida comum. Mas algo o impulsionou a fazer o extraordinário. Winton estava de férias em Praga, na Tchecoslováquia, quando viu com os próprios olhos a miséria e o desespero de famílias judias refugiadas. A situação era desesperadora. Milhares de crianças em risco iminente, sem para onde ir, sem ninguém para as ajudar. O que a maioria faria? Talvez sentiria pena, mas seguiria em frente, pensando que não havia nada que pudesse fazer. Mas Nicholas Winton não era a maioria. Ele sentiu um chamado urgente. Ele não podia fechar os olhos. Ele viu a injustiça, a ameaça e decidiu que faria algo, por menor que fosse, para mudar aquele destino. Nicholas Winton, por conta própria, iniciou uma operação de resgate que ficaria conhecida como Kindertransport, transporte de crianças, da Tchecoslováquia. O que isso significava? Significava enfrentar uma burocracia gigantesca e indiferente, tanto na Tchecoslováquia quanto na Grã-Bretanha. Ele precisava de vistos de entrada para as crianças, dinheiro para a viagem e, o mais difícil de tudo, famílias adotivas na Inglaterra que estivessem dispostas a acolher crianças judias desconhecidas. Winton montou um escritório improvisado em seu quarto de hotel e começou a trabalhar incansavelmente. Ele tirou fotos das crianças, registrou seus nomes, suas idades, seus rostos assustados e as distribuiu para convencer as famílias britânicas a abrirem seus lares e seus corações. A cada comboio de trem que ele conseguia organizar, centenas de crianças eram salvas da morte certa. Ele trabalhava dia e noite, superando obstáculos inimagináveis. Muitas vezes, ele mesmo financiava partes da operação com seu próprio dinheiro. Sua determinação era inabalável. No total, ele conseguiu salvar 669 crianças, a maioria delas judias, de um destino fatal. Mas aqui está a parte mais emocionante da história e inspiradora. Nicholas Winton nunca falou sobre isso. Por 50 anos, ele guardou o segredo das suas ações heróicas. Ele não buscou reconhecimento nem aplausos. Ele simplesmente fez o que achava que era certo. Sua esposa Gretchen só descobriu a verdade em 1988, quando encontrou um álbum de recortes detalhando as crianças que ele havia salvo, com suas fotos e documentos. Essa descoberta levou a um momento que entrou para a história da televisão. Um programa da BBC reuniu Nicholas Winton com dezenas das crianças que ele havia resgatado, agora adultos, com suas próprias famílias. Aquele auditório, repleto de vidas salvas, de gerações inteiras que existiam por causa da sua coragem silenciosa, foi um testemunho vivo do impacto que um indivíduo pode ter. A emoção era palpável. Muitos choraram, se abraçaram e agradeceram ao homem que lhes deu uma segunda chance na vida. Nicholas Winton viveu até os 106 anos. E sua história nos lembra de uma verdade profunda. A coragem não é a ausência do medo, mas a ação apesar dele. Não precisa ser famoso ou poderoso para fazer a diferença. Às vezes, o maior heroísmo está em ver uma necessidade, sentir um chamado no coração e agir, mesmo que ninguém mais esteja olhando. Ele nos ensinou que em tempos de escuridão, a luz da compaixão e da ação pode brilhar mais forte do que qualquer trevas.
Como você acha que a história de Nicholas Winton nos desafia a olhar para as nossas necessidades ao nosso redor hoje?